Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, pilotos e pilotas, bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e hoje a gente vai tentar entender um pouco mais o que aconteceu com a W Series, né? Aquele começo bem legal, né? Da gente com uma nova categoria, mulheres pilotas que a gente nunca tinha visto correr em ação assim, em um holofote maior. E de repente, no ano que começa a correr junto com a Fórmula 1, ela para no meio por problemas financeiros, problemas de patrocinadores. A gente trouxe uma convidada aqui bem bacana que vai explicar tudo pra gente e talvez traçar um futuro aí pra categoria. Mas antes, aquele pit stop do quadro de recados. Quadro de recados. Bem-vindos a mais um quadro de recados, aqueles recadinhos de praxe, né? Siga a gente nas redes sociais, @pontatalks no Twitter e no Instagram. E também naquele aplicativo novo, né? Que tá todo mundo falando lá no Twitter, né? Todo mundo, nossa, uma bolha do Twitter. Mas falando lá que é o Bom, aquela velha quinta série trabalhando, né? Mas é um aplicativo indiano aí que é um concorrente do Twitter, o Twitter tá meio embaixo e tal. A gente também tá lá. Segue a gente lá se vocês já criaram esse aplicativo. Também tem a Garota da F1, né? @garota da F1 em todas as redes sociais. Eu não sei se ela tá no Coô, então não sei. Procura ela lá também. Às vezes ela já criou isso daí, já tá no embalo também. Tem o YouTube também, o Ponta Talks tem o YouTube. Segue a gente lá, se inscreve no canal, dá like nos vídeos, comenta lá. Os vídeos são só os episódios, né? Eu ainda não consegui engatar alguns vídeos lá diferentes, né? Com jogatinas e tudo mais, mas eu prometo que em algum momento eu vou conseguir melhorar isso lá também. Tem o site, né? O pontatalks.com.br, onde você pode baixar todos os episódios, pode ouvir eles no navegador. Então quando você estiver no trabalho, se você não tiver onde ouvir, pode ouvir no navegador. Se o seu chefe tiver tudo bem, trabalhar com fone de ouvido, escuta lá no navegador. E também tem o Garota da F1, garotadaf1.com.br, onde você pode ver todos os textos da Rafa sobre a Fórmula 1. Fórmula 1 esse final de semana que tá na sua última corrida, né? Alguns pilotos deixando a categoria, outros já quase, né? Se preparando aí para os testes, né? Da próxima temporada. Então segue a Garota da F1 lá para você ficar por dentro dessa categoria. Quero agradecer também aos nossos padrinhos, né? Sem eles ficaria muito mais difícil ter o Ponta Talks, a Garota da F1, né? Que quando você ajuda a gente lá no PicPay, né? Você ajuda tanto o Ponta Talks quanto o Garota da F1 a crescer. Então procura lá no PicPay, né? Baixa o aplicativo bem bacana, tem várias facilidades, né? Até Pix você pode fazer por lá, então você não precisa ter uma conta no banco, você pode fazer pelo PicPay mesmo. E você consegue lá, né? Procura lá no PicPay GDF1.talks. Vou repetir, mas tá na descrição. GDF1.talks. Aí você pode escolher um dos planos de assinatura e todos eles dão a direito a você entrar no grupo do Telegram, receber os episódios antes, conversar com a gente, mandar, né, seu projeto. Às vezes você tem um projeto lá, manda para os outros apoiadores também, ficar conhecendo, é bem bacana, né? Se você também não puder ajudar a gente financeiramente, eu agradeço muito se você compartilhar esse episódio com mais amigos, né, para vocês conseguirem, além de ajudar o Ponta Talks a crescer, você pode bater papo com seus amigos, né, falar, olha, esse episódio aqui foi bacana, mas eu acho que isso daqui, né, tal. A gente, às vezes, tem opiniões diferentes, mas é bem bacana você espalhar isso pra todo mundo aí e, às vezes, debater com um amigo ou outro. Sempre bacana ter mais pessoas ouvindo. Então, tá bom? Muito obrigado, né, mais esse quadro de recados. E a gente vai pro episódio. Só dando um breve aviso, o áudio da Natália, às vezes tá falhando, mas foi a conexão, tá? A gente grava na internet, então, às vezes, falha um pouquinho, dá um picote, mas eu tentei tirar isso na edição. Então vamos pro episódio que tá muito legal esse bate-papo com ela. Bom, agora depois dos quadros de recados, é hora do nosso tema, né? Vamos falar um pouco de W Series, vamos falar um pouco dessa temporada, da próxima, quem sabe. Mas antes eu preciso chamar a nossa convidada. Natália, pode vir se apresentar pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Natália De Vivo e, bom, eu fiquei muito feliz com esse convite, afinal, para falar de W Series, que é um assunto que eu amo falar, que eu sou completamente apaixonada, mulheres no esporte a motor. Eu sou a Natália De Vivo, que trabalha
tanto no site F1 Mania, como tenho o canal o Elas na Pista, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, que falo exclusivamente das mulheres no esporte a motor, seja dentro das pistas, seja fora, seja jornalista, fã, engenheira, enfim, eu falo de todas as mulheres, então eu não poderia ficar mais satisfeita com o tema desse papo de hoje do que WC. Obrigado. Bom, antes eu vou relembrar quem já não acompanha a W Series ou quem nunca ouviu falar. Bom, W Series é aquela categoria feita por mulheres para mulheres competirem em carros de Fórmula. Ela foi dado início em 2018, a primeira temporada em 2019. Tivemos todas as temporadas, excluindo 2020 por causa da pandemia, mas e também como campeã 3 vezes consecutivas a Jamie Chadwick. Mas esse ano aconteceu uma coisa bem chata, né? Tiveram alguns problemas, mas eu acho que a Natália pode falar melhor pra gente. Sim, infelizmente, depois, na sua terceira temporada de vida, né? Porque nasceu em 2019, 2020 não teve pandemia e tudo mais, daí 2021, 2022, a W Series teve de cancelar a temporada com duas etapas e 3 corridas de antecedência por conta de problemas financeiros. Desde o final do ano passado, ela estava devendo assim valores milionários para diversas empresas e tudo mais. Estava correndo atrás para conseguir resolver essa questão. Inclusive, fechou um acordo com uma empresa dos Estados Unidos. Eles iam dar $1 milhão. Lógico, não ia resolver a situação da W Series, mas ia ajudar a aliviar um pouco. Mas depois de assinado o contrato, fechado o acordo e tudo mais, acabou dando errado. A empresa meio que pulou fora e com isso não teve jeito. A W Series teve de cancelar aí a temporada, ia correr no final de semana do GP dos Estados Unidos e no final de semana do GP do México, que seria a final com uma rodada dupla. Então é uma pena, porque a gente teve um encerramento no GP de Singapura, mas não teve de verdade, porque a gente não pôde comemorar título, não pôde comemorar nada. Legal. Infelizmente isso aconteceu já aí, como ela pode, desde o começo do final do ano passado, né? E eu acho que é uma categoria muito importante, né? Deu visibilidade para várias mulheres aí, pilotas que não teriam normalmente. Infelizmente o esporte a motor tem esse machismo estrutural, vamos dizer assim, desde o começo. E aí uma categoria desse porte que tava correndo, inclusive, alguns finais de semana com a Fórmula 1, ia correr agora com a Fórmula 1, não, por falta de patrocínio, né, por falta de dinheiro, fechar as portas. Infelizmente, isso tira várias oportunidades de algumas mulheres correrem e mostrarem o seu talento. Inclusive, a gente tinha a Bruna Tomazelli lá, né, ela correu aí, foi desde o começo ou na segunda temporada, não lembro. Desde a segunda temporada, e ela se classificou, né, para a segunda temporada, correu, não conseguiu se classificar automaticamente, porque as 8 primeiras do campeonato conseguem se classificar automaticamente para o ano seguinte, ela não conseguiu, mas participou da seletiva de novo e garantiu mais uma vez a vaga e estava correndo aí no terceiro ano. Então é isso, assim. Natália, me diz aí, o que você acha que aconteceu para isso, para esse falta de financiamento, né? Falta de patrocínios? Foi alguma coisa da categoria ou pode ser algum tipo de preconceito que a categoria sofria? Como que foi isso, assim? Que assim, as notícias corriam aí falando? Olha, eu acho que foi uma junção de fatores, na verdade. Além do esporte feminino receber historicamente menos apoio, menos atenção, menos dinheiro, eu acho que também tem um pouco da W Series, porque assim, essa é uma categoria que bancava absolutamente tudo. Bancava desde as roupas das pilotas, macacão, sapatilha, luva, balaclava, o carro, pneu, motor, engenheiros, viagens, hospedagem. Então, imagina fazer isso para 18 pilotas, mas toda a equipe de transmissão, a equipe que monta, né, o paddock da W Series e tudo mais. E a categoria estava crescendo, estava se expandindo cada vez mais. No primeiro ano foram 6 etapas, no segundo ano foram
8 etapas. Já agora em 2022 seriam 10 corridas, porque são 8 etapas e a primeira e a última em rodada dupla. Então, assim, eu acho que, sim, é maravilhoso ver quanto a W Series estava crescendo, expandindo. Esse ano correu pela primeira vez na Ásia, maravilhoso. Só que eu acho que ela foi crescendo muito sem pensar nas consequências. Podia continuar com um calendário um pouco menor, podia ter evitado de ir para a Ásia, que também é um mercado que, obviamente, muito bom expandir a categoria para lá, mas também é muito caro de se viajar, ainda mais quando sabendo que tinha os problemas financeiros. Então, assim, eu acho que a W Series, ela também acabou pecando um pouco no grande otimismo que ela teve de querer expandir cada vez mais, todo ano trazendo mais novidades, todo ano trazendo mais coisas. Então eu acho que acabou. A falta de apoio por ser mulheres, por ser uma categoria feminina tocada por uma mulher, mas também por um pouco de imprudência. É uma boa análise, assim, de quem estava acompanhando mais de perto. E você acha que, assim, mesmo com a Fórmula 1, né, porque algumas das corridas seriam com a Fórmula 1, teve corrida com a Fórmula 1 já esse ano, mesmo com isso não trouxe a visibilidade que eles esperavam, ou trouxe, mas não tanta atenção quanto deveria? Trouxe a visibilidade, obviamente, de negar que a audiência caiu muito. Inclusive, elas estavam comemorando bastante que, afinal, o ano passado, nos Estados Unidos, teve grande público, grande audiência e tudo mais. Que não foi o suficiente, né? Porque, tendo ou não, muitos também que estavam lá estavam para assistir a Fórmula 1. É legal ver bastante gente foi visitar elas no paddock e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda não é o suficiente. É uma categoria muito nova. Ela precisa pensar muito bem no que ela faz. Do primeiro ano para o segundo, né? Ela passou do DTM, que eram corridas mais regionais, não, mas corridas mais concentradas na Europa e tudo mais. E daí depois ela já saltou para a Fórmula 1, que acabou levando, expandindo, obviamente, mas também custos extras. E por não ser também uma categoria da FIA, eu acho que isso também acaba atrapalhando. Entendi. Isso daí é complicado de dizer, né? Porque a gente não tem noção do tamanho do buraco que é você ter uma categoria. E não é nem por ser é uma organização totalmente nova, né? Mas também são muitos fatores, né? Tem viagens, tem os equipamentos, aí você tem que trazer patrocínios para os equipamentos, para tudo, para conseguir algum dinheiro. Tanto é que na segunda temporada já tinham equipes, né? Vamos dizer assim, foram transformados, em vez de você ter vários carros, só pilotos contra pilotos, tinham equipes, né? Não computações diferentes para as equipes, mas um nome, né? Vamos dizer assim, a Puma patrocinou duas mulheres, dois carros, aí teve outras também que patrocinaram. Mas você acha que tem alguma coisa que vai ser feita para o ano que vem? Eles já estão repensando a quantidade de temporadas, ou vai ser, ou ainda está no nebuloso, vamos dizer assim? Ainda está totalmente nebuloso. A Catherine Bondmuir, né, que criou a categoria e tudo mais, ela falou que o principal objetivo era de cancelar a temporada, de poder voltar todas as atenções para conseguir essa grana necessária para 2026. Então, assim, ainda está totalmente nebuloso. Eu espero de verdade que a categoria repense muita coisa, ela comece a cobrar nem que seja um valor mínimo das pilotas para também ter retorno, porque assim, beleza, tem Puma, tem diversas marcas que estão lá como apoiadoras, que entraram aí como nome nas equipes e tudo mais, mas mesmo assim, não é uma categoria que eu vejo que traz lucros, que traz dinheiro de fato. Então eu espero de verdade que diminua o número de etapas, se concentre de novo só na Europa, não precisa ir para os Estados Unidos, não precisa ir para a Ásia. Obviamente que pode parecer um passo atrás, e até é um passo para trás, mas eu vejo um passo para trás para dar 2 para frente. Não adianta querer seguir no modelo de hoje, no tamanho que tem hoje, se não é viável, se não é sustentável, se dá para se manter, sabe? Então eu espero de verdade que consiga dar uma enxugada, que consiga repensar algumas coisas e, obviamente, que
consiga achar patrocínios e apoio financeiro. A chefe já falou que depois que estourou toda a situação e tudo mais, ela conseguiu conversar com muita gente, ela não esperava que tivesse esse também, como que fala? Essa forma positiva, né? Porque ela falou, poxa, cancelei e tudo mais. Ela não esperou que fosse também ter um lado positivo, que ela tá conseguindo ter conversas que ela imaginava que não ia conseguir. Então vamos ver. Eu acho que vai acontecer ano que vem a temporada. Só que eu acho que ela vai acontecer num formato bastante diferente do que a gente tem hoje. E quanto à visibilidade de público, vamos dizer assim, porque também é uma coisa que atrai patrocínios, atrai dinheiro e atrai investidores, é você ter uma visibilidade pro público em geral, né? Porque não adianta só você falar assim, vem aqui, corre, coloca o nome no carro sem que ninguém for ver. Eu lembro que na primeira temporada, até algumas corridas eram transmitidas pelo YouTube, pelo menos no começo. Tem alguma coisa que eles estão pensando em fazer, porque eu sei que essa temporada até algumas TVs maiores já estavam exibindo, mas para atrair o público, na sua opinião, você acha que não teria que, por exemplo, partir para um negócio assim mais gratuito para ver se atrai o público primeiro, para ver se tem interesse, para depois mostrar esse tipo de ir crescendo para outras emissoras, ou do jeito que tava atraindo gente? Eu concordo, eu falo que uma coisa que eu tenho muita pena, que eu sinto muito pena, é que não passa na F1 TV, né? Eu entendo, porque, de novo, não é uma categoria da FIA, não é uma categoria, então, que não tem motivo, né, para passar na F1 TV, apesar de correr junto com a Fórmula 1. Mas eu acho que se passasse na F1 TV, ia estourar muito de público. E você tá certo. Tem que justificar, não adianta só você dar o seu dinheiro e não tiver público. Eu sei que nos Estados Unidos passa, nos Estados Unidos não, na Europa passa em diversos canais, em canal aberto. Aqui no Brasil é só na TV paga. Ainda que passa, eu fico bem feliz que passa na TV paga. Mas eu acho que assim, né, hoje em dia é muito difícil ter o automobilismo passando em canais abertos, né? Então, assim, é incrível a gente ter a W Series sendo mais divulgada, mas eu acho que o automobilismo virou um esporte tão nichado que parece ser até um pouco utopia a gente querer isso. Isso é verdade. A gente tá numa época que a Globo, querendo ou não, a Globo passou muitos anos a Fórmula 1 e nem quis renovar o contrato, sabe, né? E a Fórmula 1 é a Fórmula 1, não é tipo uma categoria. A gente não tá falando de uma categoria menor. E a W Series é uma categoria nova e tudo mais, e realmente eu concordo que passar numa TV aberta seria utopia, a gente já tá sonhando muito alto, talvez nesse começo. Eu acho que talvez, né, e posso estar muito enganado na minha análise, se acompanhar muito. Por exemplo, a Fórmula E, ela começou muito pequena também, só que ela já tentava atrair outras equipes, né? A W Series é bem diferente da Fórmula E e da Fórmula 1, que traz o mesmo carro para todas as pilotas e é isso daí. Já, por exemplo, se você for para uma Fórmula E, uma Fórmula 1 ou qualquer outra categoria, são equipes diferentes. Então você traz, por exemplo, o carro da Mercedes, o carro da Ferrari, são carros diferentes, e esses que são maiores, muito grandes, conseguem atrair os próprios patrocinadores, né? E você acha que talvez no futuro a W Series, querendo continuar e será que ela não consegue abrir esse tipo de coisa, né? Tipo, fala assim, não, vamos tentar com as equipes, né? Com equipes, com Williams, por exemplo, ou com a Jaguar, ou com outras equipes, ou mantendo o carro que tem, dá para ser feito outras alternativas para atrair dinheiro? Cara, essa é uma ótima pergunta, é uma ótima questão. Seria excelente, maravilhoso. Mas assim, eu vejo as equipes interessadas, infelizmente. Porque eu acho que a W Series, ela fala que o objetivo dela não é ser o destino final das pilotas. É ser um objetivo, tipo, o primeiro passo. Aí beleza, vai. Ó, na Williams a gente tem a Jamie Chadwick como pilota de desenvolvimento.
Na Alpine, a gente tem a Abby Pulling e a Alice Powell. Sempre quando a Jamie ia bem nas corridas, a Williams fazia um postzinho, comemorava. A Alpine também comemorava quando a dupla delas ia bem. A W Series divide os finais de semana com a Fórmula 1. Quando cancelou, a gente não teve uma palavra da Alpine, a gente não teve uma palavra da Fórmula 1, nenhum, que pena. A Williams ainda falou, parabéns pra Jamie Chadwick, que foi a tricampeã. É uma pena que cancelou, mas em 2023 vai ter mais. Ainda que a gente teve isso. Então, assim, as equipes falam, porque o esporte tem que ser diverso, o esporte tem que ser inclusivo, o esporte tem que abraçar todo mundo. Só que eles mesmos não estão preocupados, sabe? Por exemplo, a Williams não dá um final de semana pra Jamie Chadwick andar num treino livre. Então, eu não entendo, sinceramente. Seria uma ótima as equipes mesmo envolvidas e dando apoio e tudo mais, mas infelizmente elas não estão nem aí. E infelizmente a gente pode pensar também, agora trazendo pro lado humano, né, pro lado das pilotas no caso, que todas as pilotas ali, elas sonham alcançar voos mais altos ali, né, por isso que elas estão na W Series, porque foi prometido que seria uma categoria de início, uma base, como se fosse uma Fórmula 4, uma Fórmula 3 europeia, qualquer uma dessas, e para chegar na Fórmula 1, porque todas elas ali querem uma Fórmula 1, né? Apesar de algumas delas já terem corrido Le Mans, por exemplo, e tem uma possibilidade grande delas irem para essas outras categorias, a Fórmula 1 é uma categoria que tem muita visibilidade mundial, né? Independente de a gente falar assim, eu gosto mais da outra e não gosto tanto da Fórmula 1, a Fórmula 1 é mais visível, todo mundo conhece o nome. Então, quando a gente olha para as pilotas, principalmente a Jamie Chadwick, que ganhou 3 anos seguidos, independente desse ano ter sido cancelado, ela foi muito bem esse ano também, porque ela é uma grande pilota. Como que você enxerga isso? Tipo, porque assim, a gente entende que elas querem mais, só que isso também não tira, por exemplo, a Jamie Chadwick tinha uma grande esperança, por exemplo, a gente, né, como público, tinha uma grande esperança de ver ela na Fórmula 1 mais vezes, né, nem que fosse de pilotagem em finais de semana, na sexta-feira, no FP1 ou qualquer coisa assim. Como que você vê isso, tipo, no lado humano, né, de trazer as pilotas para outros lugares, porque só ficar ali é como se eu entrei, tô correndo, ganhei, e agora? O que eu faço? Eu continuo? Foi basicamente a mesma questão que aconteceu com a Chadwick e que pode acontecer com as outras também, né? Sim, assim, é o que você falou, eu super entendo, as meninas só querem chegar na Fórmula 1. Eu acho que não é só as meninas, né? Qualquer piloto sonha só em chegar na Fórmula 1. Deseja a Fórmula 1 é o principal objetivo. E, cara, sinceramente, eu sou super defensora da W Series, eu amo a W Series, é uma grande categoria, mas ela não prepara as pilotas para categorias maiores. Então, assim, eu acho que elas têm que começar a ampliar a visão delas. Elas têm que começar a buscar novas possibilidades, novas categorias. Por exemplo, a Jamie Chadwick agora, ela tá fazendo testes na Indy Lights. E eu acho que essa vai ser a tendência dela. Ano que vem ela vai correr na Indy Lights e vai mudar o foco dela lá totalmente para os Estados Unidos. Eu não acho que é uma vergonha, eu não acho que é nada, sabe? E eu acho que mostra que a W Series de fato está funcionando. Porque preparou a Jamie Chadwick para estrear numa categoria de ponta, né? Indy Lights não é de ponta, mas está trabalhando para ir para Indy Lights. Enfim, eu acho que as pilotas elas têm que começar a abrir mais o leque delas. E a W Series tem que também pensar em alguma coisa que ajude a preparar essas meninas melhor. Porque, assim, eu não vejo... O carro é ruim... Assim, ok, elas correm nas mesmas pistas da Fórmula 1, mas hoje eu não vejo elas se preparando, sabe, pra conseguir, de fato, conseguir correr lá na frente em outras categorias. Entendo. Isso daí é uma preocupação, assim, pelo menos eu como espectador, né, eu como público, eu me preocupo porque são meninas que estão ali com o sonho de ser realmente irem para categorias maiores. Só que eu não vejo que a W Series prepara tão bem quanto deveria, né? Tem acho que falta um pouco de tanto
questão de visibilidade quanto de preparo em corrida mesmo, né? Pegar outros circuitos ou outros desafios, mudar um pouco o jeito de fazer a corrida, né? Porque, principalmente, elas não correriam... Deveria ser nível F4 ou F3 e não é isso, sabe? Eu gostaria de ver algumas delas, pelo menos, correndo em F2, na F3 pelo menos, só que elas não têm nem chance disso, né? E são ótimas pilotas também, né? A gente vê, se a gente torcendo pra Bruna Tomazelli lá ela não consegue... eu não vejo ela em outra categoria por enquanto, né? Porque ela não tá tendo o preparo que deveria ter. A gente, por exemplo, correr aqui no Brasil seria uma opção, mas aqui também não tem visibilidade para correr em outras categorias maiores, porque as categorias nacionais não estão, elas ainda, infelizmente, elas estão aquém de muitas categorias de fora, né? E a Chadwick, por exemplo, indo para os Estados Unidos, talvez uma Indy no futuro, seria muito bacana, é uma grande categoria. Mas e as outras, né? Tem outras 16, 17 pilotas no grid, né? Exatamente isso, é bastante triste. É aí que a gente vê como o automobilismo é de fato um esporte completamente fechado, completamente lixado, sabe? Porque, assim, ótimas pilotas que ficam de fora, que não conseguem oportunidades, que não conseguem nada. Na W Series eu consigo listar várias, assim, Abby Pulling é uma delas, Nerea Marti, Marta Garcia, e elas... Eu não vejo elas seguindo, assim, para categorias pelo menos com visibilidade, sabe? Algumas ainda correm em categorias locais, regionais e tudo mais. Só que não são categorias relevantes de fato, sabe? Então, assim, é uma pena essa situação toda que a gente vê, esse cenário. A gente avançou muito, é verdade. Antigamente a gente mal tinha mulheres, mas ainda tem muito para ser feito. Infelizmente... assim, com exceções, assim, por exemplo, a Jamie Chadwick seria uma exceção, por exemplo, a Alice Power, ela poderia correr também pelo menos na Fórmula 2, as duas seriam excelentes pilotas ali, só que não tem uma visibilidade tão grande quanto, infelizmente, os homens que correram na F3 para F2, sabe? E tem outras mulheres também de fora da W Series que correm em outras categorias que também não tem a visibilidade. E assim, quando a W Series começou, eu esperava que a W Series daria esse salto para elas, né? Estaria mostrando para o mundo que tem outras pilotas que também vão para algum lugar, né? Que vão ganhar outras categorias, mostrar realmente quem são, né? Para depois, que assim, Fórmula 1, infelizmente tem dois lados na moeda. Ou o piloto ou pilota tem que ser muito talentoso, com alguém realmente patrocinando, ou sempre vai ter aquele que tá lá por alguém que pagou também, né? Porque a Fórmula 1 a gente sabe que envolve tanto dinheiro que, independente, às vezes, do talento do piloto, ele vai estar lá, por causa do dinheiro. A gente sabe que muitos pilotos já tentaram na Fórmula 1, que eram muito melhores que pilotos que estavam lá, só que não deu em nada por causa de falta de dinheiro. Eu não digo Fórmula 1 e tudo é meio que assim, você vai trazer o patrocínio, você vai trazer isso, você vai trazer aquilo, e acaba que a W Series não tem nem um patrocínio para ela, né? Imagina as pilotas conseguirem trazer os patrocínios grandes para conseguir levar para outra categoria, né? E infelizmente é isso, assim. Que você vê pro futuro, assim? Você acha que eles vão dar a volta por cima? Vai ter que mudar totalmente o negócio? Como que vai ser, assim, pro futuro? Você acha que vai ter 2023 pra W Series? Ok. Eu acho que vai ter, sim, 2023 a W Series. Eu acho que ela vai vir, vai conseguir dar a volta por si. Só que eu acho que ela vai precisar reformular tudo. Vai precisar vir num formato diferente. Talvez pedir para as pilotas pagarem pelo menos a entrada delas no grid. Alguma coisa de diferente tem que fazer, porque se ela tentar manter esse mesmo nível, esse mesmo estilo que ela tem hoje, eu acho que ela não vai durar por mais muito tempo. Eu queria terminar o episódio, né, e encaminhar pro final do episódio mais com alto astral, né, tipo, não, 2023 vai dar tudo certo. Mas parece que a Nathalie tá trazendo
talvez um fiozinho de esperança, né? Porque é uma categoria bacana para quem assistiu as corridas, tem as disputas, é bem legal, só que ainda falta aquele a mais, né? Eu sei que a gente é crítico, né? Porque acaba que a gente gosta e a gente queria realmente ver as pilotas se dando bem, a categoria crescendo e tudo mais, mas é uma categoria de 3 anos, né? 4 anos, vamos dizer assim, tirando um ano aí que não conta, mas é uma categoria bem nova, né? É uma categoria recente. E para se dar bem no meio automobilístico da coisa, não tem como fazer diferente. Se não tiver dinheiro, se não injetar muito dinheiro, não vai muito para frente mesmo. Mas assim, Natália, não tem nada assim de positivo que a gente pode tirar assim dessas últimas, das temporadas que rolaram, dessa última temporada que rolou, ou é isso daí, tipo, vamos dizer assim, um limbo assim de, tipo, desesperança pros próximos? Mais, tem muita coisa positiva. Primeiro, muitas pilotas falaram que se não fosse pela W Series elas não teriam onde correr, né? Mesmo que, tipo, porque a W Series, ela dá espaço para realmente qualquer pilota, sabe? Então, tem umas que são mais velhas. A Emma Kimline, por exemplo, é mais velha. Ela tem 32 anos, eu acho. Então, assim, ela não espera que ela vai chegar na Fórmula 1 um dia. Sarah Moore também, Alice Powell. Muitas dessas pilotas, elas são um pouco mais velhas, mas elas encontraram na W Series uma maneira de continuar correndo nas pistas da Fórmula 1, dividindo os finais de semana da Fórmula 1, então isso já é um primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo, muitas pilotas acabaram chamando a atenção. A gente tem a Jessica Hawkins, hoje embaixadora da Aston Martin, a gente tem a Abby Pulling e a Alice Powell envolvidas com a Alpine, a gente teve a Jamie Chadwick que conseguiu correr na Fórmula Regional Europeia e conseguiu disputar a Extreme E. Então, assim, a gente tem, de fato, a Beatrice Visser, que foi correr no Endurance e andou muito bem, chegou a disputar as 24 horas de Le Mans. Então, assim, a W Series, ela, com o propósito de vitrine das pilotas, ela tá cumprindo com esse propósito, ela tá mandando bem. Só que, assim, nenhuma categoria é perfeita. A Fórmula 1 não é perfeita, a MotoGP não é perfeita, a Indy não é perfeita. Então, assim, a gente precisa... A gente exalta, a gente bate palma, eu amo a W Series, eu apoio a W Series, mas a gente também precisa apontar os defeitos. Mas não, eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode tirar da W Series aí desses últimos anos. E eu espero que a partir de 2023 a gente engrosse essa lista ainda mais. Bacana. Bom, Natália, a gente tá indo pro final do episódio. Eu gosto de deixar esse finalzinho aí pro convidado, né? Pra convidada, nesse caso. Fazer o seu jabá, né? Falar um pouco do seu trabalho. Então, pode falar o que você dá seus arrobas, o pessoal te seguir. Fica à vontade. Bom, gente, primeiro, né, muito obrigada pelo convite. Quando é W Series, assim, eu me empolgo, eu acabo falando mais do que uma matraca, mas é porque é um assunto que eu gosto. Então, obrigada pelo convite. E se vocês quiserem me encontrar, vocês podem só pesquisar o Elas na Pista no YouTube, que tem vídeos sobre W Series e sobre tantas outras categorias e mulheres. E nas redes sociais você pode procurar tanto Elas na Pista, no Instagram e no Twitter. E no Twitter, pessoal, vocês só It's Me, igual o Mário, It's Me Kaia, C-A-I-A. Então, me procura lá nas redes, vamos bater um papo. Quero ouvir também a opinião de todo mundo sobre a W Series. Para lá e, de novo, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Natália. Bom, eu vou deixar os arrobas dela aqui na descrição do episódio. Não precisa pausar o episódio para anotar, não precisa diminuir a velocidade. Eu coloco no link na descrição aí. E bom, eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Esse episódio foi bem bacana. Eu gosto muito de falar de W Series. Eu acho que eu já tenho... Esse é o 3º ou 4º episódio já do Ponto Talk sobre a W Series. E eu espero que não seja o último. E vamos torcer para 2023 ser muito melhor do que 2022 foi para a W Series. E até uma próxima. Tchau. Você escutou Punta Talks.